Bora pro episódio 2 da série Viver em Alcateia. Pra quem não sabe, por que é o nome Alcateia? Alcateia, ele é um grupo de lobos. E tanto a família quanto a Alcateia, eles são grupos sociais que vivem juntos e têm uma relação interdependente. O que significa isso? Onde os membros trabalham juntos para garantir a sobrevivência e o bem-estar do grupo. E ambos grupos geralmente possuem uma estrutura hierárquica, com membros mais velhos, tendo um papel importante na tomada de decisão e também na proteção do grupo. Ou seja, viver em Alcateia é como viver uma grande família, onde cada membro tem um papel importante e trabalham juntos para sobreviver e prosperar. Claro, sempre vai rolar conflitos, rola desafios, né? Mas como a união é a maior força, na Alcateia, por exemplo, os lobos, eles aprendem a cuidar um dos outros e respeitar a hierarquia. E a confiar também nos seus instintos. Esses valores também têm tudo a ver e muito importante na nossa família. Porque quando a gente enfrenta dificuldades, a gente também pode contar um com o outro. E a gente vai falar hoje sobre reescrever seu passado. Então, o que é isso? Significa o quê? O que aconteceu no passado é possível sim transformar aquelas memórias negativas que foram postas na cabeça dos nossos filhos com uma memória negativa. E hoje a gente vai aprender a reprogramar, a reescrever essa memória negativa. Porque a gente acaba ficando cheio de culpa, né? Ai, porque eu fiz isso no passado, isso ficou marcado na vida do meu filho e tal. E o que eu posso fazer então a partir de agora? Não dá pra eliminar, mas dá pra substituir pelas memórias positivas em cima daquelas memórias negativas causadas no passado. Então é isso que a gente vai ver hoje. Se você souber de alguém que tá passando por dificuldades como na família e precisa precisa dessa live para aprender coisas novas, então encaminha para essa pessoa. Começar entendendo como são formadas as memórias. Ao longo da vida, a gente passa pelas mais diversas experiências, colecionando sempre momentos. Esses momentos podem ser classificados como felizes, tristes ou triviais. Então, o que são momentos felizes? Momentos felizes são aqueles momentos bons que a gente passa todos os dias. Momentos tristes são as coisas tristes que acontecem no dia a dia. E o trivial é o quê? É o do dia a dia, sabe? Alguma coisa aconteceu e você guardou aquela memória e aquele trivial às vezes passa batido. E todos esses momentos são transformados em memórias e armazenados aqui na nossa mente. E essas memórias, elas são registradas pelo cérebro e são sensoriais e cada uma delas é envolta por sentimentos diversos e de significados. E a formação de memórias, ela ocorre por meio de sinapses. O que são sinapses? É o nome das transmissões de impulsos nervosos dentro dos neurônios. Então, sabe aquele que faz? É assim que forma essas memórias. O que são crenças? Crenças são as nossas memórias, junto com essas memórias gerou um sentimento, e esse sentimento a gente deu um significado para ele que gerou uma crença. E as crenças, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. E uma pessoa com uma boa inteligência emocional, ela vai ter mais facilidade em dar um novo significado, a dar significado positivo a essas experiências negativas vividas no passado. E, consequentemente, ele vai ter o quê? Mais domínio sobre os seus sentimentos. Ou seja, fica mais fácil ele ressignificar aquelas coisas negativas quando você tem uma inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional, ela vai entender que não há como mudar o que aconteceu, mas sabe que é possível mudar o significado dessa memória. Toda criança, tanto seja lá criança, jovem, ou adulto, idoso, precisam de experiências. E como são essas experiências? São de experiências de pertencimento, de importância, de conexão, de limite, para formar crenças fortalecedoras e saudáveis durante a vida toda. A gente precisa cuidar também dos ambientes onde as nossas crianças estão inseridas, onde nós estamos inseridos, né? Porque esses ambientes, eles são responsáveis pela formação de memórias. E quais são esses ambientes? Começa comigo, e depois de mim são os meus pais, né? Nessas instâncias, que é dentro da nossa casa. Então tem eu e meus pais, e depois, fora da nossa casa, tem a escola. Depois da escola tem os nossos parentes, depois dos nossos parentes tem a nossa comunidade, onde nós vivemos, e também tem o quê? Tem a espiritualidade. A igreja ou algum lugar que você frequente, isso também faz parte, que faz essas transformações que a gente precisa, que gera novas memórias, que gera memórias na gente, gera crenças, dependendo de onde a gente passa. Por isso que é tão importante também levar informações diferentes, levar educação positiva para dentro das escolas, para eliminar aquela educação tradicional que teve no passado, para gerar memórias positivas nas nossas crianças, porque o medo não educa. E a educação tradicional, ela ensina através do medo. O medo
não faz a criança aprender isso. A gente já viu inúmeras vezes, deve ter ouvido 50 mil pessoas falarem que o medo não gera aprendizado. A criança te obedece através do medo, mas não de um aprendizado. E é importante também estar atento ao tipo de interação que essa criança estabelece em cada uma dessas instâncias. Dentro da casa, na escola, na comunidade, junto com nossos parentes que têm contato, aí na igreja, em outros lugares que eu frequento. Tá? E quanto mais positiva e harmoniosa for a relação dela em cada um desses ambientes, mais ela tende a se desenvolver com saúde e força emocional. Mais importante do que a experiência vivida pelo indivíduo são os significados e o sentimento atribuído a essa experiência, onde geram as memórias. E o adulto, ele tem um papel primordial de ajudar essa criança a ressignificar suas experiências, sobretudo quando elas forem negativas. Então, o tema de hoje é sobre isso, como eu faço para ressignificar e reescrever essas memórias negativas. Então, e o grande mito que você deve ouvir por aí, que todo mundo fala, o tempo vai curar. Quantas pessoas nunca ouviram falar que o tempo cura? O tempo faz esquecer as memórias ruins, só que não, isso é uma grande mentira, é um mito. O que afasta as memórias ruins não é o tempo, e sim a sobreposição e acúmulo de memórias positivas, memórias boas. Chegou a hora de você saber o que fazer para reprogramar, então, ou ressignificar as memórias negativas que foram causadas no passado. Existem 7 padrões que fortalecem e cura as memórias negativas. São elas, primeiro, o pertencimento, a importância, a conexão, limite e autorresponsabilidade, a generosidade, o crescimento, a missão, que é o significado da vida. São essas 7 vivências e experiências que vão mudar todas as memórias do seu filho. Primeiro, a gente vai falar sobre o pertencimento. O primeiro desejo de pertencimento da criança está relacionado ao núcleo familiar. Ela precisa de uma comunicação de amor dos pais, como abraços, beijos, carinho. Ela precisa se sentir integrada. Se tiver irmãos, né? E sentir fazer parte dessa família. E essa família significa o quê também? Tem os avós, os tios, os primos. Então, ela precisa se sentir pertencente a esse meio. O segundo seria a importância. A memória de importância se manifesta quando a criança recebe a atenção plena dos pais, durante uma brincadeira ou durante uma conversa. O que significa isso? É atenção exclusiva mesmo, sem smartphone na mão ou qualquer outra distração, tá? Ela consegue viver essa experiência completa de importância. Então, quando você para tudo e olha para essa criança nos olhos, ela se sente importante. Então, não adianta você falar, estou com meu filho, mas você está do lado fisicamente, mas emocionalmente você está em outro lugar, porque você está com o smartphone na mão, você está vendo outras coisas, ou você está falando com a criança está falando com você está respondendo, sem nem saber o que essa criança está falando. Então, você não vai gerar esse sentimento de importância nessa criança. E seja lá, em casa, na escola, na comunidade, a criança sabe o quanto ela é importante. Resumindo, se ela se sente importante, ela vai saber quem ela é. E essa experiência ninguém vai tirar dela. E uma criança que por qualquer motivo não se sente importante, tende a crescer insegura e emocionalmente machucada. É aquele adulto que não sabe dizer não, porque ela é submissa, ela acha que ela só vai ser amada se ela aceitar tudo que a outra pessoa pede para ela fazer. Então ela tem baixa autoestima e em casos extremos até disfunções comportamentais. Então por isso que essa criança ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir importante, ela precisa se sentir pertencente para que ela não leve esses distúrbios para a vida. Experienciar memórias de importância durante a infância faz a gente recorrer a todo momento a quem realmente somos, inclusive nas adversidades. E o terceiro ponto seria a conexão. Representa algo ainda mais inconsciente e intangível, que são os laços de amor. Olha, o que são esses laços de amor? O que é essa conexão? É olho no olho. É abrir a alma para alguém e não pensar em nada. É deixar seu coração entrar em sintonia com o coração do outro. Então, essa é a conexão. E pode ser comum você ver adolescentes trancados nos seus quartos, indiferentes, ingratos aos pais. Mas isso não é normal. Somos seres sociais, a gente tem sede de conexão. Se seu filho, adolescente, se tranca no quarto, ok, é um momento dele se isolar e tal. Mas se ele só fica isolado, opa, peraí, acende uma luzinha vermelha, vamos tentar ver o que está acontecendo com esse adolescente que está se isolando. Porque como nós somos seres sociais, precisamos de contato com outras pessoas.
Se ela não está conectando com você, está se conectando com outra pessoa. Quanto tempo faz que você não olha nos olhos dos seus filhos para perceber o que realmente eles sentem? E qual foi a última vez que você abraçou demoradamente? Não é abraçar, tipo, oi, não. Demoradamente. Cada um dos seus filhos sentiu que vocês e eles eram apenas uma coisa só. Coração com coração, sabe? E com que frequência você tem elogiado pelos seus esforços, pelos seus talentos? Quando foi a última vez que você fez isso com seus filhos? E o quarto ponto seria limites e autorresponsabilidade. Estabelecer limites é o maior ato de amor que você pode proporcionar ao seu filho. É um ato de cuidado que você demonstra quanto você se sente e importa com ele. Porque você importa com o futuro dele, você tem necessidade de saber como ele está, o ponto de saber que em que determinados momentos a melhor coisa que vocês podem fazer por quem você mais ama é dizer um não. Então a educação respeitosa não é dizer sim para tudo. É você saber dizer não nos momentos certos. É você saber colocar limite, sim, mas limite com amor. Não é proibindo, e sim limites. Dar limite é amar. Não dar limites é abandonar. É o sussurro do descaso com a vida de um filho. Então, se você acha que você não dá o limite pro seu filho, deixar ele fazer o que ele quer, não é amor. Sinto muito. Não é amor. É descaso. É abandono. Seu filho precisa, sim, de limites. E é dando limites que você garante que o seu filho não caia nos buracos da vida. Não estabelecer limites é expor seus filhos à dor e ao sofrimento. Para eles e para quem está ao seu redor. Uma criança sem limite, ele pode se transformar numa criança mal educada. Quantas crianças mal educadas você não conhece por aí? Por falta de limite. E um adolescente sem limite, ele pode se tornar um delinquente. E um adulto sem limite, ele pode sim virar um criminoso. Então, a criança sem limite, ele torna insegura. Os limites devem ser como? Claros, justos, valerem sempre a serem os mesmos para o pai, para a mãe. É preciso evitar a quebra de limites, ou pode ou não pode, tá? Então, é ter essa consistência. É ruim para a cabeça da criança quando você pode fazer algumas vezes pode, outras vezes não. Pode abrir exceção. Mas se você ficar abrindo exceção o tempo inteiro, o que vai acontecer? Você vai bagunçar a cabeça dessa criança. Ela nunca vai saber quando pode e quando não pode, porque sempre há uma exceção. Então é sim ou não, e exceção é só se for de última extrema necessidade. Dar limites é um ato de amor, e não se esqueça, mesmo que você tiver que repetir a mesma coisa, a mesma orientação por 50.000 vezes, faça isso com amor, com paciência, olhando sempre nos olhos do seu filho, sabendo o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Nunca é cedo demais para você começar a dar limite aos seus filhos. Pelo contrário, quanto mais cedo uma criança começar a viver essas experiências de limite, mais e melhor ela vai usufruir delas e das suas consequências à saúde emocional dela. Para proporcionar as experiências tão importantes de limite para os seus filhos, é imprescindível que os pais compreendam que dar limites não é apenas dizer não. O que não significa que não seja necessário ter medo da palavra ou utilizar. Você pode usar não. Tá? Muitos pais hoje em dia têm medo de dizer não para a criança. Não, você pode dizer não e você deve dizer não. Muitos pais, mães ainda acham e ainda entendem que dar limites é como sinônimo de uma imposição. De não poder ir, não poder fazer. Mas as verdadeiras experiências de limite significa mostrar e dizer o que pode, o que não pode, que faça, mas que vá pelo caminho certo, o caminho mais seguro, mais ecológico, o caminho que vai ser melhor para a criança, até mesmo para as pessoas ao seu redor. E autorresponsabilidade? Precisamos colocar limite e autorresponsabilidade. Então tem 6 leis da autorresponsabilidade do Paulo Vieira. O que é? O primeiro é, não critique as pessoas, tá? Procure compreendê-la. Em vez de reclamar das situações, dê ideias ou sugestões. Em vez de buscar culpado por um problema, busque uma solução. É muito melhor se fazer de vencedor do que de vítima. E aprenda com seus erros, em vez de só arrumar desculpas para eles. E não julgue as pessoas, entenda suas atitudes. Entenda que cada uma de nós enxergamos com a nossa própria lente. É como se adianta, por exemplo, esse daqui é meu óculos. Eu tenho um certo grau.
Se você colocar meu óculos, você vai enxergar a mesma coisa que eu enxergo? Talvez você tropece, talvez você não tá enxergando nada, ou talvez você fale, uau, né, tá tudo meio diferente. E é assim que a gente enxerga a vida. Então, ao invés de criticar e julgar outra pessoa, entenda e enxergue com as lentes dela. Aprender sobre autorresponsabilidade é por si uma experiência de limite. Ensina que se não quisermos obter certos resultados, existem certas coisas que não devemos fazer. E a quinta instância seria a generosidade. Esse quinto padrão de memória, de que é generosidade, ele representa uma disponibilidade em contribuir ou compartilhar com o outro. Então, auxilia na necessidade de doar um brinquedo, por exemplo, né? E oferecer ajudar alguém a preparar uma comida, alguma atitude que essa criança precisa experienciar e ver por meio por nós que somos pais. Então, não apenas em dias especiais, por exemplo, Dia das Crianças, Páscoa que tá chegando, Páscoa, mas sim no cotidiano. Como que a gente pode fazer atos de gentileza sem esperar datas comemorativas, Natal, alguma coisa nesse sentido, para fazer Dia das Crianças? E sim, como essas atitudes de generosidade podem fazer parte da família? Porque nossos filhos aprendem com nossos exemplos. E as crianças aprendem o que é ser generoso, vendo e praticando elas mesmas. E é um exercício diário, que não restringe apenas ao ambiente do lar, mas sim a qualquer um que esteja inserido. E depois a gente tem o sexto padrão, que é crescimento, né, que representa a autopercepção de crescimento físico, né, primeiro, que ele está diretamente relacionado à autoestima e à autoconfiança. Então, o que é importante para essa criança é perceber que ela está crescendo. E é assim, físico mesmo, sabe? De você marcar na parede. Aqui em casa a gente tem uma parede, por exemplo, que a gente vai marcando, colocando data de como está o crescimento dessa criança, mostrar que ela está crescendo, né? Que existe esse crescimento, para ela mostrar como está ficando, mas olha como você está ficando grande. E também existe o crescimento simbólico, né? Que são celebrações de aniversário, formaturas, né? Formatura infantil, formatura de ensino médio, formatura de colação de grau, por exemplo. Uma promoção do trabalho que a gente recebe, né? Também é uma forma de crescimento que a gente precisa mostrar, precisa comemorar, precisa celebrar. E ela precisa também perceber o quanto estamos crescendo diante da vida. Que a gente está sempre o quê? Subindo o degrau. Sétima, que é a última, missão. E essa missão representa as experiências nas quais as crianças vivenciam um propósito de vida. E assim como a generosidade, cabe a nós, adultos, a condução de uma vida familiar regida por uma missão de valor. Então, as atitudes que geram essas memórias de missão levam nossos filhos a entender a importância e o impacto das suas ações e o seu comportamento no mundo. A sua família tem uma missão? Quais são os valores? Qual é o propósito? Se sua família ainda não tem isso, está na hora de vocês colocarem, definirem qual é a missão da família de vocês, qual é o propósito que vocês querem deixar para o mundo. Isso também vai gerar sentimento de pertencimento ao mundo do seu filho. Acima de tudo, lembre-se de que a criança é o reflexo das situações que vivencia. A melhor forma de ensinar é pelo exemplo. Como vocês viram, maternidade e paternidade é jogo de gente grande. Então, para ter sucesso familiar, não dá para ser na tentativa e erro. É preciso sim estudar. E pai e mãe não é só dar teto, botar comida na mesa, compensar com ausência, dando presentes caros. Ser pai e mãe também é ensinar. É apoiar os nossos filhos nos bons e maus momentos. É principalmente estar de corpo, alma e mente presente. Como de praxe, eu vou deixar aqui uma pergunta para reflexão. Anota aí. Quais são as experiências que você tem proporcionado aos seus filhos? E eu vou trazer sempre temas abordando os 5 Cs, que é do método Alcateia, que é consciência, que é você abrir essa consciência, você ter essa consciência do que está acontecendo, olhar para o problema e procurar a solução. O segundo C é o conhecimento, porque a partir do momento que você sabe, tem a consciência do que está acontecendo, é preciso buscar conhecimento, porque sem buscar conhecimento você não vai saber resolver. E o terceiro C, que é de comunicação. Você vai precisar aprender a comunicar com seu filho. Porque sem uma comunicação, não há relacionamento. E você, além disso, você vai precisar aprender a gerar conexão com essa criança, com esse filho, dentro da sua família. Não somente com os filhos, mas sim com o parceiro de vida. Com quem vocês dividem o teto, dividem a família, dividem as tarefas, os deveres. Tá? E por último, o comprometimento. Não adianta você saber
que tem tomar consciência, buscar conhecimento, mas não ter o comprometimento de mudar e não ter a consistência. Então você precisa sim de acompanhamento. E durante a vida inteira você vai estar aprendendo. No momento da tua vida, você vai captando novas mensagens. Novos desafios vão aparecendo. Espero que você tenha gostado. Tanto eu gostei de estar aqui com vocês. E lembre-se, somos uma alcateia, somos uma família. Beijo, beijo!